Boa noite, queridos, amados irmãos que nos acompanham nessa live do canal Por Graça. Hoje nós vamos começar um livro novo, né? Vamos começar um livro novo e muito lindo, né? Que é o Evangelho de João. É um evangelho diferente dos outros, né? Com muitas coisas diferentes, com muitas riquezas, como toda a Bíblia, mas em especial João, ele fala coisas muito profundas. E nós pedimos ao Senhor, em oração dos irmãos, que nos ajude a juntos podermos explorar, né, toda essa glória do Senhor Jesus que está nesse evangelho. Sabemos que não temos capacidade de ensinar nada, né? Mas aprendemos juntos e buscamos do Senhor condições de falar da pessoa bendita, essa pessoa bendita que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos guie em todas as coisas, que possamos nos enriquecer, identificar, né, consolar, exortar uns aos outros com esses versículos, com essa carta de João, o ministério de João também, né, que vai ser falado um pouco, acredito, todas as maravilhas. Vamos juntos, aprendendo juntos aqui, por graça. E o irmão Gilberto pode estar orando por nós, para iniciar esse novo livro. Amém. Vamos dar graça, então. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós queremos Te agradecer por esse momento que estamos aqui reunidos, por este meio virtual, pelos irmãos que estão assistindo ao vivo e aqueles que irão assistir posteriormente a gravação. E queremos Te pedir, Senhor, que ao iniciarmos este novo capítulo aqui no canal, iniciando o Evangelho de João, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, iluminando os olhos do nosso coração, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos encher cada dia mais e que possamos compreender as Escrituras de acordo com a Tua vontade. Que tudo que for feito aqui seja feito para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, que a nossa carne não tenha nenhum espaço, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, nosso Deus e Pai. Amém. 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 Irmão Gilberto, consegue pôr a leitura na tela? Sim. Como a gente estava comentando anteriormente, o irmão Reinaldo permite, os irmãos me permitem, o primeiro capítulo de João ele é bem extenso, né? Tem 51 versículos. Então nós vamos fazer uma introdução lendo até o versículo 18. Aí nós vamos permitindo o Senhor fazer alguns comentários. Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Nós sabemos que existem 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, e que os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, que eles têm, basicamente, que tem num, tem no outro, se repetem, né? Mas o evangelho de João é distinto dos outros 3 evangelhos, né? E esses 4 evangelhos, eles apresentam 4 aspectos diferentes do caráter de Cristo. Mateus, ele é visto como o perfeito rei, prometido para Israel, e a sua genealogia começa sendo contada por Davi, primeiro rei. Em Marcos, ele é apresentado como servo, não fala de genealogia, porque um servo não importava a sua genealogia, né? E ali o Senhor é visto como o servo, ou o homem servidor, né? Perfeito, né? O servo perfeito. E Lucas, ele é visto como homem, né? O filho do homem, o homem perfeito também. E a genealogia dele começa por Adão, o primeiro homem. Mas agora, aqui em João, ele é apresentado como Deus. E João, ele tem um caráter distinto dos outros 3 evangelhos, porque ele fala de uma transição entre judaísmo e cristianismo. Ele vai apontar de uma forma espiritual, não tão clara, mas em figura, essa transição entre judaísmo e cristianismo. E nisso ele tem um caráter dispensacional também, porque ele está colocando fim à dispensação da lei e preparando já para o início da dispensação da graça. Nós sabemos que a dispensação da graça ela começou efetivamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e a formação da igreja. O que caracteriza essa atual dispensação da graça é a habitação do Espírito no crente. Mas, neste Evangelho de João, já é apresentado, no versículo 17, por exemplo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então já é apresentado que vai haver uma mudança ali, dispensacional, de lei para a graça. Então, o Senhor, ele aparece agora agindo em graça, como diferentemente de Moisés, que Deus, através de Moisés, apareceu aplicando a lei, a qual o homem não podia cumpri-la, né? Estava muito longe disso, né? Diga-se de passagem, impossível, na verdade, o homem cumprir a lei. E então tem esse caráter dispensacional. E aí vai começar já no versículo 1 desse Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio aqui, até nós estávamos comentando um pouco antes do início da live, tudo que se pode voltar para trás, ele é esse princípio aqui. E é o princípio de todos os princípios, como o irmão Lemão já nos ensinou. Em Gênesis, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era, ou veio a ser, tornou-se sem forma e vazia, Gênesis 1 e 1 e 1 e 2, ali está falando do princípio da criação, da terra,
e também depois, posteriormente, na sequência, o princípio da criação do homem nessa terra restaurada. Mas aqui, em João, está falando de um princípio que é antes mesmo do que Gênesis. É antes mesmo de qualquer coisa criada. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não fala, não é aplicado um artigo ali, porque no hebraico, no grego não há artigo, nesse sentido, quando há uma palavra forte como Deus. Então, no princípio era Deus. Não diz que o Verbo era o Deus, ou que o Verbo era um Deus, mas que o Verbo era Deus. Ou seja, ele é uma pessoa divina. O Verbo é uma pessoa divina. E esse é aquele que estava com Deus e era Deus, uma das pessoas divinas, sua deidade, né? Até aqui, por enquanto. Esse evangelho, que não é sinóptico, né, como chamados os outros três, semelhante, né? Sinóptico é semelhante. Ele fala da pessoa do Senhor Jesus, porque nesse tempo, que é um pouco mais para frente ali dos evangelhos, ele é escrito bem depois, alguns anos depois, já para também defender a pessoa do Senhor Jesus contra as filosofias, o gnosticismo, que já estava sendo introduzido no meio cristão. Então, o Evangelho de João exalta a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, a vida eterna. Nós vamos ver muito isso, né? Vida eterna. Em verdade vos digo, né? Amor, mundo. Nós vamos ver vida. Essas palavras vão ser repetidas várias vezes nesse Evangelho. Daquilo que nós somos em Deus. Ele fala muito, João fala muito de quem nós somos. Fala do que nós já somos, né? Não do que seremos. Ele fala como que nós já estivéssemos em Cristo, né? E estamos realmente pela fé. Então a escrita é muito bonita, porque ele nos coloca em Cristo. Ele fala da pessoa de Jesus e nós com ele. Então vai haver a rejeição também a partir do capítulo 9, né? A rejeição daqueles que o seguem. Então nós temos o pão da vida, nós temos a luz do mundo, nós temos a porta, o bom pastor, é muita coisa, né? Ressurreição, é um evangelho que só na porta, né? Só a porta, né? Nós poderíamos ficar muito tempo. São muitas coisas maravilhosas que vamos aprender juntos, né? E agora estamos no princípio, o princípio do princípio, né? Onde tudo começa. Em algumas, você vê, né? Já temos algumas religiões que querem tirar a divindade de Cristo. Então, nesse versículo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo era um Deus. Tem algumas religiões que colocam um artigo aí que não existe. Um Deus. Para não dizer que ele era Deus. Coloca um Deus. Quer dizer, aí cria dois deuses, né? Aí piora a situação que cria dois deuses. Mas nós sabemos que ele é Deus, né? E a luz do mundo. Então é um evangelho que não tem genealogia, como falou, também acho que não tem a agonia dele no Getsemane, não tem a parábolas, acho que também não tem parábolas, né? Não tem parábolas, os irmãos me corrijam aí, também não tem parábolas. E tem algumas coisas diferentes que nós vamos perceber como ele nos leva para a pessoa de Cristo. E espero que juntos possamos crescer nesse evangelho. E é uma coisa interessante, né? Vou falar aqui quando você começa a ler a Escritura, eu me apaixonei pelo Evangelho de João, quando eu comecei a reunir ao nome do Senhor Jesus, nesse terreno de reunião, que eu não conhecia com a profundidade que eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo, nesse terreno de reunião. Com as palavras, com as conexões, com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam pela sua Escritura. Então, quando você em casa lê o Evangelho de João, esse capítulo 1, somente esse, capítulo 1, meditar nele, nas palavras, procurar conhecer os detalhes, as nuances, né, de todas as coisas maravilhosas. E depois você ouvir uma live e junto com os irmãos dessa live, meditar de novo, você vai perceber como que o Senhor usa esse exercício
que ele gosta disso, né? Acredito que o Senhor gosta disso. Ele usa esse exercício e vai não só ensinar, nós vamos aprender, mas também nós vamos poder falar com mais propriedade dessas coisas, com segurança. Porque muitas vezes nós queremos ler, pegar conhecimento para falar para o outro, né? Para ensinar alguém. Mas o mais importante é ler para obedecer, para conhecer e obedecer. Porque se eu leio a Escritura para mim aprender como agradar ao Senhor, é tudo que eu preciso para depois disso também poder ajudar outro a conhecer a mesma coisa. Mas se eu leio a Escritura para ter o que falar, para ter alguma coisa para falar, eu não aprendi aquilo, né? Eu não aprendi. Eu não ruminei, como os irmãos falam, né? Eu não ruminei aquilo. Eu não meditei naquilo para poder desfrutar com meus irmãos. Então, eu ainda só estou apto a ouvir. Sempre estamos aptos a ouvir, né? Mas é uma sugestão, né? Os irmãos lerem esse evangelho, meditarem nele e depois poderem desfrutar de lives, né? Não só essa, mas tem outras também, dos irmãos falando desse capítulo e você vai ver como as coisas vai ser melhor digerido, né? Quando você come algo que você gosta, oh, que legal, agora eu entendi melhor esse versículo, né? Você vai digerindo melhor. Aí você vai aprendendo também de forma que vai conseguir entender e vai ter também poder, né? Que aí é a coisa do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agir em cada um de nós. Porque o importante é obedecer. O importante é obedecer. Fazer a vontade do Senhor. Não as preferências, né? Não as preferências, não seus gostos, mas a vontade do Senhor. Aí você vai conseguir entender, obedecer e assim também ajudar outros pela palavra de Deus. Até aí. Uma outra coisa muito peculiar, muito diferente, digamos assim, né, desse evangelho segundo o apóstolo João, é que ele foi escrito por último. Né? Então, depois que todos os outros apóstolos já tinham partido com o Senhor, inclusive Paulo, né? Paulo morreu, segundo consta, no ano 60 depois de Cristo, né? No reinado de Nero. E o apóstolo João, ele teria escrito esse livro, né, entre o ano 60 e o ano 90 depois de Cristo. Então, já isso mostra como ele escreve de uma perspectiva muito diferente, né? Ele escreve como olhando para trás, olhando por aquelas coisas que já aconteceram, né? E o Espírito Santo dando um entendimento muito maior. Como o Mon Weber falou, tem essa parte dispensacional, né? A gente vai ver, por exemplo, o Senhor falando as coisas já meio que descolado do judaísmo. Por exemplo, ele fala o templo dos judeus, né? Festa dos judeus. Então, já é claro esse rompimento, né? Do que Cristo, dessa nova coisa que Cristo está fazendo, do que Jesus está fazendo, há claramente esse rompimento daquela velha ordem de coisas, né? E uma coisa interessante, né, é que a gente está saindo agora, no último domingo, né, foi o estudo, encerramos Hebreus, que apresenta para os irmãos hebreus, né, mais notadamente os judeus, o nosso o Senhor Jesus como Salvador, como sumo sacerdote, né? E João apresenta o Senhor como Filho eterno de Deus. Então, parece que junta uma coisa com a outra, né? Acho que, não sei se foi o Senhor encaminhando todas as coisas, né? Meio de propósito aí, para a gente já sair de uma coisa e já entrar na outra, sem tirar os olhos do Senhor, né? Essa que é uma característica importante, né? João, ele, como os irmãos falaram, ele não apresenta genealogia, não apresenta muitas parábolas, sinais. Por quê? Porque os sinais, né, geralmente tende a mover a atenção para o sinal. Mas aqui não, João, sendo o livro apresentando como centro
o Filho de Deus, então tudo aponta, tudo converge para isso, né? E uma outra coisa interessante também é que no livro de João é usado muito eu sou, né? Eu acho que é o único evangelho que fala eu sou, repetidas vezes, né? E se a gente lembrar lá em Êxodo, quando o Senhor se apresenta a Moisés lá no deserto, ele usa exatamente essa mesma palavra, eu sou, né? Então um livro que nós vamos aprender muito, né? Não tem como ser diferente. Temos aqui, por exemplo, nós vamos ler mais para frente, João apresentando ele como Cordeiro de Deus, também é uma característica desse evangelho, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Só tem. E nesse versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo. Agora no versículo 2 ele fala: ele estava no princípio com Deus. Então pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque o verso 1 ele está falando que no princípio era o verbo. Antes de todas as coisas, na eternidade, se é que podemos dizer, entre aspas, passada, era o verbo. Mas no versículo 2, como ele fala que estava no princípio com Deus, ele já coloca de forma clara que havia uma pessoa distinta ali. Havia Deus Pai, que hoje é o nosso Pai, mas havia Deus Filho, esse verbo, que estava com Deus. Esse estava mostra que era uma pessoa que estava com outra pessoa. É um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Conseguimos compreender isso? Não, a gente aceita, porque Ele é Deus, nós somos criaturas dele, né? Criação, e hoje fazemos parte de uma nova criação. Mas essa pessoa que era o verbo estava com Deus no princípio, né? E o verbo era Deus. E no 13 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nossa, que profundidade isso! Todas as coisas. Esse todas é absoluto. Não existe nada criado, nada que nós possamos imaginar, ou que nós venhamos a conhecer um dia, quando estivermos na eternidade futura, entre aspas, se é que podemos dizer isso também. Não existe nada que nós veremos existente, palpável, visível ou hoje invisível para nós, que não passou pela mão dele. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, isso nos leva a enxergar essa pessoa que estava com Deus, que é o Verbo, que nós vamos ver claramente que é o Filho eterno de Deus, como alguém que é o Criador de todas as coisas também. Em unidade com o Pai, ele é o Criador de todas as coisas, e com o Espírito Santo. E nós vamos ver que essa pessoa também ela detém o poder total, o poder absoluto, porque todas as coisas foram feitas por ele. Não é como nós olhamos hoje e podemos chegar, isso aqui foi o fulano que fez, isso aqui não foi fulano, isso aqui foi o Beltrano que fez. E nós sabemos que o ser humano ele não faz nada. Ele apenas transforma a partir de coisas que o Senhor já fez, que o Senhor já criou. Ele pega a matéria, ele pega objetos já existentes e transforma. Mas o ser humano não faz nada, não cria nada do nada. Ele não. Ele é aquele que pode dizer lá em Gênesis, haja luz e houve luz. Da onde? Do nada. Ele é que pode fazer todas as coisas, ele tem todo o poder. As matérias, elas estão coesas porque ele fez assim. Mas as próprias matérias
não estão sujeitas a seu estado glorificado, como um dia não estarão sujeitos ao nosso estado glorificado, que será semelhante ao dele. Ou seja, ele poderia atravessar portas fechadas e poderia desaparecer na frente, aos olhos dos que estavam ali. Ele poderia passar no meio das pessoas, ocultando-se de uma maneira que as pessoas não vissem. Então, essa pessoa, esse verbo, é essa pessoa divina que é o Filho eterno de Deus, que é aquele para o qual Deus Pai quer que sejam dadas toda a honra e toda a glória. É aquele que um dia nós poderemos e teremos o privilégio de poder reverenciá-lo face a face com ele. Isso pode ser a qualquer momento. Então, todas as coisas foram criadas por ele, todas, e para deixar bem claro, ele diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele deixa bem claro que não existe nada. Ah, mas e Satanás? Foi um anjo que ele criou. Ah, mas e os anjos caídos? Ele que criou. Ah, mas e o inferno? Foi criado por ele. Ah, mas e o Hades? Também. Ah, mas e o abismo? Também. Ah, mas e o Sol? Também. Ah, mas e o universo? Também. Ah, mas não existe nada que exista que não tenha sido criado por ele. Então, esse é aquele que está sobre todas as coisas. E a nossa fé? Também. Também. Até a nossa fé também. Nada escapa daquele que criou todas as coisas, né? E o homem pecador mau em si mesmo, né? Fez esse em trevas, perdido em escuridão e trevas, rejeitando essa pessoa. Rejeição total, sem luz. Aí Deus eterno, a pessoa do Cristo, vem e habita ali, ele anda agora nessas trevas, sendo ele luz, se faz semelhante aos homens, né? Semelhante aos homens. No homem que ainda é imagem de Deus, que o homem ainda é imagem de Deus, caída, está caído, mas ainda é representante, é imagem de Deus, né? Coríntios 11, né? 11, 7, né? Coríntios 7, que fala da mulher e o cabelo. Deixa eu ver se eu acho que é o 11 isso, né? Que o homem é a imagem, é assim mesmo, né? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, o homem ainda é a imagem e a glória de Deus, né? E o homem tem a semelhança de Deus, mas agora ela está corrompida. Essa semelhança, a personalidade, os seus sentimentos, tudo agora está corrompido por causa do pecado. Mas essa imagem ainda é de Deus, mas agora Deus está sendo mal representado e muito mal, né? Não pode nem mais ser representado. Mas o Senhor Jesus se fez homem para glorificar a Deus, no meio desses homens em trevas, né? Em trevas. Porque o homem, quando pecou, entregou para Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Olha isso. O homem estava em trevas, na escuridão, esse mundo perdido. E ainda tinha um chefe ainda, né? Ainda tinha um chefe, acho que é João 12, 31. João 12, 31. Esse aqui mesmo. Isso é. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É Jesus que diz isso. Jesus que dá a ele essa posição de príncipe deste mundo. Então, olha onde o Senhor, olha o alcance do amor de Deus. Ele se coloca aqui nesse mundo, onde tem um príncipe em trevas, como sendo ele a vida, a luz. E a vida em si mesmo, né? Ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Ele não precisa que ninguém dê vida para ele. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Não há alguém que deu vida para ele, porque ele é Deus. Ele tem vida em si mesmo.
né, a gente fala essas coisas, tem religioso que fica doido, né? Quando você fala das glórias de Cristo nessa altura, que ele tem vida em si mesmo, que ele é eterno, já existia antes de todas as coisas, já estava com Deus, era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas, tinha vida em si mesmo. Ele podia até se ressuscitar, mas não fez isso, né? Ele podia até se ressuscitar a si mesmo. Ele fala isso em João 10, João 10, 18, irmão. João 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim, falando da sua vida, né? Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Só Deus pode fazer isso, né? Só sendo Deus. Mas na ressurreição, ele se humilha. Ele se humilha e Deus o ressuscita, né? É Deus que o exalta. Ele não faz isso a si mesmo na ressurreição. É Deus quem faz isso. Até nisso se torna mais grandioso a glória do Filho de Deus. É o próprio Deus que o ressuscita. Então é algo muito grande, né? Muito maravilhoso. Saber que o homem em trevas, inimigo de Deus, não queria Deus, mas Deus veio, né? Cristo veio a esse homem, representante de Deus em trevas, olha isso, que deu a chave do mundo, digno de juízo, né? De juízo, de morte, mas a vida veio ao mundo. É bom ter essa glória, reconhecer essa bendita glória do Filho de Deus que nos amou ainda em trevas. E as trevas não compreenderam, né? Não tem como compreender um amor desse, mas ele veio como sendo a única luz que tem vida em si mesmo e era a luz e a vida, né, de todo homem. Peraí. O versículo 9 desse primeiro capítulo, ele diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Essa é uma outra característica desse Evangelho de João, porque ele, já nessa declaração, né, desse versículo, ilumina a todo homem, ele é universal, não, ele rompe com as barreiras nacionais de Israel ali, né? E é uma luz que alcança todo homem. Então é como se fosse o sol. Ele não é uma luz parcial, né? Que só ilumina uma pequena porção, né? Separada ali. Não. Agora é uma luz que vai buscar não somente as ovelhas perdidas de Israel, como ele vai falar mais para frente, né? Depois, mas como também aquelas ovelhas que estavam desgarradas, né? Tem até um versículo, inclusive, deixa eu ver se eu vou lembrar, que ele fala sobre a. Eu não vou lembrar agora, mas é nesse mesmo Evangelho de João, nós vamos chegar lá ainda, que ele busca, né? Tem até uma alegoria, né? Que eu não lembro se é em João ou se é em Lucas, que talvez os irmãos possam me ajudar. Que ele fala da festa, né? Que ele chama os convidados, mas os convidados rejeitam. Aí ele fala para sair nos valados e trazer aqueles de fora, né? Os de fora são finalmente os gentios que são salvos, né? Por essa luz que ilumina todos os homens. Então é uma luz que não é parcial, é uma luz que ela ilumina todo homem que veio ao mundo, não somente
os judeus, né? Porque ele veio primariamente para os seus, mas como os seus rejeitaram, então agora então essa luz é lançada sobre todos os homens. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha só. O primeiro versículo ali, verbo, em grego é logos, que é palavra. Então, juntando isso lá com o que nós aprendemos em Hebreus 1, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Né? Então, ele criou todas as coisas pela sua palavra e sustenta todas as coisas pela sua palavra. E aqui nós vemos que o mundo foi feito por ele. Esse mundo que nós conhecemos, como o irmão Weber falou, né? Todas as coisas que foram criadas pelo poder da sua palavra e é sustentado, né, pelo poder da sua palavra. Inclusive os cientistas hoje eles não conseguem explicar o que é como que o universo consegue se manter coeso, né? Então tem até uma teoria da matéria escura, né? Que é uma matéria que existe em abundância no universo, eles chamam disso de matéria escura, e que sustenta o universo, só que a proporção de matéria conhecida e dessa matéria escura seria impossível ser sustentar toda essa matéria no universo. Mas a gente sabe quem é que sustenta tudo isso, né? É o próprio Senhor com a palavra do seu poder. O irmão Reinaldo mencionou acerca de que ele não nasceu nesse mundo, né? Mas ele veio em carne, né? O verbo se fez carne. Isso é um assunto que é muito importante a gente ter sempre em mente, porque muitas seitas atacam diretamente isso. Algumas chegam a dizer que ele foi uma pessoa que evoluiu e que ele atingiu um patamar elevado, um nirvana, e agora ele se tornou um deus. Mas que ele não era. Mas isso é uma grande mentira, né? E para deixar claro esse ponto, bem claro, a gente pode estar abrindo em Isaías capítulo 9, Isaías 9, no versículo 6. Porque menino, esse menino nos nasceu e um filho se nos deu, esses dois aí não existe. Seria assim, ó. Porque menino nos nasceu, filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, menino, um bebê, nasceu da Virgem Maria, lá na manjedoura. Mas o Filho eterno de Deus não nasceu. Um filho se nos deu. E isso é muito claro nesse Evangelho de João, e ele vai deixar de uma forma claríssima no capítulo 3, quando ele diz, o versículo mais conhecido talvez, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um menino nasceu, mas filho se nos deu. Filho foi dado. Então, isso deixa claro que ele veio em carne. Ele já existia antes. Ele não passou a existir quando o corpo de um bebê foi... Até podemos ler sobre isso, é Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o corpo foi preparado para ele. Esse corpo é esse menino que nasceu. Mas filho se nos deu. Então, esse corpo que foi preparado foi um... Como é que eu posso dizer? Foi apenas um vaso para que Deus Filho habitasse nele. Como que ele habitou ali? Não sei. Não sabemos
como que Deus, em toda a sua magnitude, aquele que criou todas as coisas, pôde habitar naquele vaso ali, daquele bebê que não tinha lugar para ele. As raposas têm os seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o filho do homem não teve onde reclinar sua cabeça. Ele teve que se sujeitar a nascer num estábulo ali, de animais ali. E como que coube toda essa magnitude, toda essa pessoa que é extremamente, completamente poderosa, acima de tudo, pôde caber ali? Não sei, eu não sei, mas estava ali, aquele homem. E esse homem era Deus Filho ali que veio em carne. No versículo 6, diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse não é o João que está escrevendo a epístola, é o João Batista, né? E aí ele fala: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, esse era um dos testemunhos para deixar claro quem era essa pessoa, esse verbo que se fez carne. Um dos testemunhos era esse profeta, que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que ele. Mas este profeta aqui era um dos testemunhos do Senhor. E o Senhor vai deixar claro nesse evangelho que ele não veio no seu próprio testemunho. E o profeta João Batista testificava dele, a palavra testificava dele, os sinais testificavam dele, as obras testificavam dele, o Pai testificava dele. Então, ele não veio no testemunho próprio, mas ele teve inúmeros testemunhos que testificavam quem ele era, para deixar bem claro isso. E nós sabemos que um dia virá uma pessoa do mal no seu próprio testemunho, e o povo de Israel vai receber ele como sendo o Cristo. Mas ele é o anticristo. Mas o Senhor não, ele não veio no próprio testemunho. Ainda que ele poderia dar testemunho de si próprio, ele poderia. Se tinha alguém que poderia testificar de si, e esse testemunho é verdadeiro e sempre seria verdadeiro, é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse evangelho ele vai falar também. Então, ele é a verdade. Ele poderia testificar de si, mas não fez isso. Não fez. Ele deixou para que um profeta testificasse dele, a palavra, as obras, os sinais, o Pai. Então, essa pessoa veio aqui em total humilhação. E ele se sujeitou a descer baixo aqui nesse mundo, se colocar numa posição tão baixa, sendo quem ele era, mas ele quis quem ele sempre foi, ele nunca deixou de ser Deus, né? E assim nunca deixará de ser homem agora, e ele se sujeitou a essa posição tão baixa. Então essa é a pessoa que nós ansiamos estar com ela a qualquer momento, com ele, né? O Senhor Jesus. Essa pessoa, quem é? É o Criador de todas as coisas e é o herdeiro de todas as coisas. Então, o que Cristo tem? Tudo. Tudo ele tem. O que ele fez? Tudo. O que ele tem? Qual é a herança dele? Tudo. E o que nós temos? Tudo. Tudo que Cristo tem, temos. Então, o que mais poderemos querer? O que o ser humano ainda quer? Quer impressionar a Deus fazendo boas obras? Quer impressionar a Deus dizendo, não, ó, ninguém conseguiu cumprir a lei, agora eu vou cumprir. Quer impressionar a Deus? De que modo? A única maneira de chegar a Deus é por ele. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É dito nesse mesmo evangelho. Então esse é o Senhor Jesus. Esse é aquele que nós ansiamos um dia estar diante dele. E estaremos. Aqui.
Podemos também falar sobre Jesus, o Senhor Jesus, que ele é Deus, e esses ataques a pessoas do Senhor Jesus, eles são também de forma, posso dizer, meio falso, assim, né? Não diretamente, não ataca diretamente a pessoa, né? O Satanás ensina de uma forma em que não é para você ir direto atacando a pessoa, mas começar a ensinar coisas, né? Que possam diminuir a glória de Cristo e diminuindo, até que a pessoa aceite que ele não é Deus. Então ele não faz um ataque direto dizendo, olha, Jesus não é Deus não, viu? Isso aí não, ele não começa assim. Primeiro ele vai no ego, ele vai trabalhando, né, a má doutrina, até que a pessoa comece a aceitar aquilo como verdade, que Jesus não é Deus. Vai bater na sua porta aí, fazer palminha, dizer que o mundo pode melhorar, que não é o mundo, e dizer que você é especial, sempre colocando o homem, né? O homem como sendo alvo desse golpe, esse é um golpe, né? E o João Batista, como o irmão falou, que testemunhou de Cristo e não de si mesmo, isso já é um dos sinais, tá, irmãos? Quando alguém quer falar de Cristo falará. Da salvação vai falar. Mas quando alguém quer atrair a pessoa para a religião dela, vai chamar ela para a religião, entendeu? Vem cá que vai ter um pregador bom aqui, vai ter um homem, vai sempre chamar pelo homem, né? Pela pessoa daquela religião. É muito fácil você perceber o golpe religioso. É chamar alguém para um culto. Vinha para um culto aqui que Jesus está aqui, apaga as luzes, né? Parede preta, muito de fumaça e raio laser, e aí a pessoa fica lá encantada com os olhos, né? E onde ela ouve aquelas coisas, e no final das contas não é Jesus, a pessoa de Jesus que é ensinada ali. Na verdade, é o homem. E aí você vai já diminuindo as glórias do Senhor Jesus. Porque ali é o homem, seus desejos, suas vontades, dizendo que ali ele vai alcançar esses objetivos, né? Então a pessoa não vai a Cristo. O verdadeiro pregador do Evangelho, né, ele aponta para Cristo. Ele fala da pessoa de Cristo. Ele não fala de si mesmo. E, às vezes a gente está conversando com um irmão cristão, aí ele tem essa vontade de contar as obras que Deus fez na vida dele. Ah, eu era isso, eu era aquilo, eu bebi, eu fumava, eu roubei, eu fui preso, eu saí. Mas aí Deus, né, parece que ele tem uma vontade tremenda de falar a sua vida pregressa. Uma vida pregressa, como se houvesse algo nela que pudesse salvar alguém, né? Pudesse salvar. Pode impressionar muitas pessoas, mas a salvação é pela palavra de Deus, crendo na pessoa do Senhor Jesus. Então, é muito mais precioso você falar da pessoa de Cristo do que de quem você é. Nem daquilo que Cristo fez na sua vida pode ser dado como algum exemplo, porque o exemplo maior é a cruz. É a morte dele na cruz. Ele derramou o seu sangue. Você quer falar de algo melhor que isso? Você acha que as suas obras, ou que aconteceu com você, é maior que essa obra? Com certeza não. Então, antes de contar qualquer coisa sobre você, fale da pessoa de Cristo. Aponte para Cristo, a salvação que está em Cristo Jesus. Que Ele é Deus, que se fez homem. Né? Podemos ler Colossenses 1,16? Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aquilo que o irmão Heber falou, né? Tudo, até as potestades, tudo que existe, visível e invisível, o que você não vê foi criado por ele, né? Não há nada maior do que o Senhor Jesus. Então é a maior palavra de nossa boca, é o Senhor Jesus, Deus verdadeiro, né? Romanos 9, Romanos 9, 5, irmão. Romanos 9, 5, por gentileza. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Sobre todos, né? Deus bendito eternamente, né? Tem outra, né? Como é que é? Irmãos, lembram? Tem Carta de João, né? Carta de João.
João, primeira carta de João 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem dúvida? Alguma dúvida que ele é Deus? A própria Escritura confirma que ele é Deus. Ah, como é que posso entender pai e filho? Não, ninguém entende. Eu também não compreendo como isso pode acontecer. Eu sei que é três pessoas distintas, não é três em um. Tem um irmão que veio aqui uma vez na Assembleia, estava em São Paulo ainda, ele veio com um copinho assim, sabe, aqueles copos descartáveis? E ele queria ensinar para a gente, sabe? Ele invadiu lá a reunião e queria ensinar para a gente que não existe trindade, né? Então ele pegou um copo de plástico, no dia estava eu, a Cida, o irmão Kemp também estava nesse dia. O Kemp não entendia nada, né? O outro era nigeriano, falava francês, a Cida sabia falar francês, mas também não deu muito contato. Aí ele pegou um copo de plástico assim, aí colocou, estão ensinando errado. De Deus saiu Jesus e Jesus saiu o Espírito Santo, não? Ele pegou o copo e começou a desmembrar como se Deus tivesse feito Jesus, depois Jesus fez o Espírito Santo, sabe? Numa sequência maluca, assim, de onde ele tirou isso na Escritura, eu não sei. Mas ele queria negar a Trindade dentro da reunião dos santos, né? Aí eu falei para ele, você pode se retirar daqui agora. Falei bem assim para ele na época, se retire daqui agora que não é lugar para você. Vai ensinar isso onde, né, as pessoas te aceitem. Porque quando vem esse tipo de ensino, irmão, nós temos que não dar ouvidos. Não é nem para conversar com essa pessoa. Para ficar longe dela. Porque ela nega a divindade de Cristo. Ela nega a pessoa do Senhor Jesus. Não é para ficar tentando ensinar essa pessoa nada, porque ela já está ali para querer ensinar o contrário, né? Então é algo muito perigoso. Dá atenção a isso, né? E o próprio João também, eu li no estudo do Verdades Vivas, quando ele fala que Jesus tem Verdades Vivas, ele tem no Acervo Digital Cristão. Jesus é Jeová. Vocês já leram isso aí? Essa literatura muito boa, né? E em João, agora tem que lembrar aqui. João fala de Isaías, que é João. Não vou lembrar aqui a passagem. É João 12, irmão. Abre João 12, por gentileza. João 12, versículo 39. Segure-os. Vou ler o 38. Para com o 38, irmão, por gentileza. Versículo 38. Para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na sua pregação e a quem foi-lhe revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então está dizendo aí que Isaías, quando viu a sua glória, está dizendo que ele viu a glória do Senhor. Isaías falou dele quem? De quem João está falando aí. O próprio Senhor Jesus, né? Isso aconteceu quando? Em Isaías, no capítulo 6. Quando ele viu a glória de Cristo, né, no templo, né? Se você ler o restante do capítulo, você vai ver falando disso aí também. Então ele está dizendo que Isaías está afirmando que Jeová é Deus. João está dizendo, né? Na verdade, João está dizendo que Isaías confirma que Jeová é o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus. E vamos lá, Isaías, no capítulo 6, para te dar lá, os irmãos que ainda nunca viram essa passagem, poderem meditar em casa nela. É aí que ele viu a glória do Senhor Jesus, né? Que ele viu Ele vai falar. Depois disso, versículo 8, né? Ouvi a voz do Senhor e dizia: A quem enviarei? A
quem há de ir por nós, né? Aí está falando da passagem de João 12, quando ele viu a glória do Senhor dele. A glória dele quem? Do Senhor Jesus. São os versículos que deixa claro, né, que Jeová era o Senhor Jesus. Então, desde o princípio, quando aparecia Jeová na Escritura, está falando do Senhor Jesus. Então, é algo muito sublime conhecer essas glórias do Senhor Jesus. É infinito, né? Parece que quanto mais você vai conhecendo o Senhor Jesus, mais coisas tem para conhecer da pessoa dele, que torna o nosso coração cheio dessa alegria, dessa pessoa, que não tem nada melhor para o cristão do que ler a Bíblia e procurar o Senhor andando nas Escrituras, né? Andando ali no Antigo Testamento, ele aparecendo para Abraão, né? Para Jacó, as palavras e conectando tudo nessa pessoa bendita que é o Senhor. Esse é o prazer do cristão, né? E isso também nos faz desejar estarmos aqui falando, meditando nas coisas do Senhor por causa dele, né? Nós não estamos aqui atrás de like, não precisamos disso, nem pedimos isso. Nós queremos compartilhar com os irmãos essa alegria de falar dessa pessoa bendita, que é o nosso Senhor Jesus. Até aí. Irmãos, já tem até um hino já do irmão Luiz Carlos. Estamos devendo um hino para ele, eu acredito, né? Né, Luiz? Estamos te devendo um hino algumas semanas, né? Acho que hoje nós vamos conseguir realizar isso juntos. O hino 128, se irmãos tiverem mais alguma coisa para acrescentar, já temos o hino aí. É 3 minutos ainda para terminar a nossa live. Ele é da Assembleia de Araranguá, irmão de Araranguá. Você vai colocar aí, ô, irmão Gilberto, o hino? Vou falar mais alguma coisa para trazer? Deus nos guarde em seu santo amor, até o dia em que cheguemos lá na pátria onde estaremos, para sempre como Salvador. Ao voltar Jesus nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor, pela senda tortuosa desta vida perigosa, nos conserve em paz e sem temor. Ao voltar Jesus nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor.
seguir sua bandeira, nos esforce em tal maneira, pelo Espírito Consolador. Ao voltar Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor, com a graça nos sustenha, até que o amado venha e nos leve com ele em fulgor. Ao voltar Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Oh, que gozo terá o Senhor, ver a sua esposa amada, sempre em luz glorificada, adornada por seu doce amor. Ao voltar Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, mais uma live realizada aí pela graça de Deus. Vamos orar e agradecer. Temos muitas emoções ainda. São muitas emoções a viver nesse evangelho e espero que os irmãos nos ajudem, estejam conosco e nos acompanhem para que há ânimo, né? Ânimo em todas as coisas, vindo do Senhor e da nossa bendita comunhão. Podemos dar graça? Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo que nos permite vivermos juntos para ti, pelo teu nome, falando de ti, da tua obra, de quem tu és, da tua glória, tudo que tu és em ti mesmo, o qual não podemos nem rabiscar, apenas algumas coisas desfrutar, mas em breve o veremos face a face. Mas enquanto estamos aqui, ansiamos em conhecê-lo, em aprender de ti todas essas preciosas verdades que enchem nosso coração e também dos nossos irmãos. Nos guarda, nos livra do nosso próprio mal e do mal que nos cerca, para que em tudo possamos glorificar a sua pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Até a Até próxima. mais. Abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.